Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Êxodo, no capítulo 3 e o versículo de número 1. Eu gostaria muito que quando os filhos de Deus, as filhas de Deus chegassem, dobrasse o seu joelho, orasse a Deus, falasse com o Espírito Santo, dissesse: Senhor, eu estou aqui. Eu quero ensinar para você como que você começa a atrair Deus para a sua vida. Como você começa a ser cheio da graça e da presença de Deus. Você tem que se preparar para a palavra, se preparar para ouvir, para escutar o Senhor, aprender a orar, a buscar a Deus, a se colocar para o Senhor. O pastor está orando, a igreja ora, a igreja busca. Nós vamos ter um tempo de oração. Eu vou diminuir o espaço do louvor e vou dar um tempo para oração. Eu quero que você ore, eu quero que você busque. Nosso maior interesse aqui é ter contato com Deus, contato com a pessoa que você conhece, contato com seu amigo de vida profissional. É simples, é fácil e precisa e é importante. Mais importante ainda é o contato com Deus. Quantas vezes você parou para orar hoje? Quantas vezes você buscou o Senhor durante o período do dia? Pastor, eu tenho vida secular. Querido, quando eu estava na vida secular, era o tempo que eu mais orava. Dava o horário do almoço, eu entrava no banheiro e orava a Deus. Eu saía do trabalho, chegava em casa e ia direto para o quarto e orava a Deus. Eu buscava o Senhor pela manhã, antes de entrar no carro para ir para o trabalho, eu orava ao Senhor. Eu li uma passagem bíblica. Eu queria intimidade com Deus. E não tem outro meio de ter intimidade com Deus a não ser por estas vias que eu citei aqui. Não tem outro jeito. Amém? Quem vai fazer isso, diga glória a Deus. Eu não quero só pregar para você. Eu quero que você cresça. Eu quero que você viva o que você está fazendo. Eu quero que você seja. Eu quero que você se misture com essa coisa maravilhosa, essa coisa linda de Deus, que é o Evangelho. Amém? Glória ao Senhor. Olha para o seu irmão, diga assim: o tema da mensagem hoje é... Diga assim: quanto mais fogo, mais Deus fala. Diga: sem fogo, sem voz de Deus. Aleluia. Vamos ler. Diz assim, presta bem atenção. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Amém? Amém. Cadê o amém da igreja? Amém. Cadê o amém do povo de Deus? Amém. Aleluia! Glória ao Senhor. Fecha a sua Bíblia, fecha os seus olhos. Vamos orar mais um pouquinho, para que a palavra venha. Amém? Para que a palavra discuta conosco esta noite. A palavra quer discutir com você. Ela quer ganhar no campo das emoções, no campo das discussões. Ela quer ganhar em todos os termos. Em todos os campos da sua vida, a palavra precisa prevalecer. A palavra precisa, querido. Cada vez que eu chego na igreja, eu me fecho ali no escritório e digo: Deus, eu estou aqui, eu não sou nada. Eu não compreendo nada, eu não consigo nada sem o Senhor. O Senhor precisa se revelar a mim, para que eu me revele a teu povo. A tua palavra precisa vir a mim, para que ela vá à tua igreja. Então ali eu fico querendo que Deus ganhe em todo o campo da minha vida. Que eu não tenha nenhum campo onde eu estou empatando com Deus, mas que Deus ganhe em todos. Senhor, fale conosco esta noite, Pai. Se revela a nós através da tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Olha aqui para mim agora. Eu imagino a história de Moisés, quando ele sai do Egito, fugindo da pessoa de Faraó, e ele se refugia em Midian,
aonde ele conhece a sua esposa, ele tem uma família, e de príncipe do Egito, ele se torna pastor de ovelha. Ele pastoreava um rebanho e buscava todos os dias pela manhã o lugar onde o rebanho ainda não tinha comido, onde tinha mais relva, onde era o suficiente para aquele dia, para que na manhã seguinte Moisés fosse em busca de um outro lugar, para que o rebanho pastasse ali e ele na manhã seguinte tivesse um outro local. Essa batalha deste homem, para ele o Egito havia ficado para trás. E tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele viveu com o povo hebreu, havia passado para ele. A sua chance de voltar para o Egito, no seu coração, era nula, era zero. Ele não via possibilidade de rever aqueles que eram seus. Ele estava programado, então, no seu coração, que Midian era a terra da sua morte. E ele jamais voltaria a ver aqueles que eram importantes para ele. Mas a palavra diz que Moisés, ele teve um nascimento totalmente dentro do plano divino, para que ele mais tarde fosse alguém usado por Deus para uma missão que ele desconhecia. Quando nós nascemos, você não sabe para que nasceu, você não sabe por que veio a este mundo. Você pensa apenas que nasceu porque houve um casamento, veio uma família e você é apenas o integrante daquela casa. Mas eu quero dizer para você nesta noite que você é mais do que isso. Antes que alguém se formasse uma família aqui na terra e você fizesse parte dela, Deus idealizou um chamado para a sua vida. E tudo de Deus. Como que começa as coisas do Senhor? No tempo que Ele determinou que você seria para Ele. Você foi para sua mãe, você foi para o seu pai, foi para os seus amigos, para a sua família, para a esposa para o esposo, até que vence o tempo que você seria para Deus. E o tempo de Moisés, ele estava chegando numa hora que Moisés não imaginava. Seus cabelos estavam brancos, como diz a Bíblia, as cãs de Moisés embranqueceram. O tempo passou, ele estava velho, entrado em dias, quando o homem já não sonha mais, a mulher já não sonha mais, ela espera a partir daquele momento a finalização da sua história. Moisés não imaginava. Você imagina Moisés saindo como todo dia, o rebanho está na frente e Moisés mais atrás. O rebanho já conhecia o som da voz de Moisés. Moisés já sabia o caminho do rebanho. Era tão silencioso o deserto. Era um lugar de tamanho silêncio que ele podia ouvir os próprios passos de si mesmo pisando na areia para ganhar mais 1 quilômetro de jornada. Pois foi naquele dia que o tempo de Deus começaria na vida de Moisés. Eu vim aqui hoje para anunciar para você. Eu vim aqui hoje para falar para você que entrou aqui esta noite. Talvez entrou aqui sem pensar no futuro. Talvez você entrou aqui desapercebido, desapercebida, vivendo o seu momento de dificuldade, vivendo o seu momento de espera, de desilusão, de desencantamento pela vida. Talvez você não está esperando mais nada, apenas a finalização dos dias. E aí vem Deus e te surpreende. E como que Deus fazia naquela manhã? Como que Deus iria fazer para se comunicar com Moisés? Qual era o meio que Deus usaria? Qual era a forma que Deus usaria para falar com Moisés? Quando alguém fala com você, você sabe. Você conhece o som da voz da sua mãe, o som da voz do seu pai, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus amigos, mas você não conhece o som da voz de Deus. Então Deus, quando vem falar conosco, Ele não usa a mesma metodologia que eu usaria para você, que o seu pai, a sua mãe usaria, porque Deus, Ele fala primeiro através de sinais. E queira você acreditar ou não, você está prestes a ver um sinal de Deus na sua vida.
E quando Deus vai dar um sinal para alguém, Ele escolhe o cenário, Ele escolhe o lugar, o ambiente. Não é como nós queremos. Quem sabe você entrou aqui hoje dizendo: Deus, eu preciso de um sinal. Eu não vou dar um passo adiante porque não sei, eu não tenho certeza. Eu não sei se posso, se devo. Então eu preciso de um sinal. Diga para o seu irmão: é hoje. Diga: quanto mais a sarça queimar, mais Deus vai falar. Então olha para mim, como que Deus faria para chamar a atenção de alguém como Moisés? Alguém que estava perdido no tempo, desiludido, não acreditava em futuro para ele, diferente daquele que ele estava vivendo. Para Moisés, eu vou morrer como pastor de cabras. Eu vou cair aqui no deserto e alguém vai vir atrás de mim e vai achar meus restos mortais. Sem direito a despedidas. Ele estava lá entregue ao trabalho que agora era seu. Quem sabe você está vivendo isso, o dia a dia, trabalhando naquilo que você sabe trabalhar, vivendo como você pode, fazendo aquilo que tuas forças te permitem, e aí você diz assim: essa aqui é minha última instância, são meus últimos sonhos, eu não espero nada melhor do que isso para mim. Eu quero dizer que você está enganado de novo. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: a sua esperança é pessoal ou divina? Se for pessoal é o que você tem, mas se for divina tem mais. Moisés esqueceu de Deus. A situação, ela tornou Moisés um homem diferente de quem ele era. E tem pessoas aqui hoje, eu sei, que a tua situação tornou você diferente de quem você era. Você não ora mais como antes. As motivações não são as mesmas. Você não tem mais esperança para orar. Orou, buscou, jejuou. Nada aconteceu, então eu vou continuar. Você acreditou na tua cura até um certo ponto. Mas a partir dessa data você não acreditou mais. A batalha piorou, a luta tornou-se reída, as dores se intensificaram, as passagens pelo médico foram mais frequentes, as notícias não eram boas para você, e aí você perdeu a motivação de orar. Aquela pessoa que sonhava com dias melhores, e esses dias não vieram. Você continua vivendo os mesmos dias em que você perde, em que você não empata mais. E aí você não ora mais. Você perdeu a motivação de orar. Esse era Moisés. Moisés está descrevendo você de uma certa forma. Moisés está representando você de uma certa forma aqui nesta palavra. E aí você vai ver como que Deus faz para chamar alguém desanimado, para chamar a atenção de alguém que não acredita mais. Sabe que Deus existe, mas não é para mim. Sabe que Deus pode fazer, mas não vai fazer comigo. O Senhor permitiu você ficar nu de esperança e de fé para ver acontecer. Moisés está indo, escutando seus passos no deserto silencioso, acostumado a estar em um castelo onde havia-se grandes barulhos, eram encontros, festejos. Agora Moisés foi reduzido a um homem do deserto que pastoreava cabras. Deus, o que foi feito da minha vida? Não é assim que você diz? Eu era jovem, cheio de vida, nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Essa desilusão, essa solidão, essa marca pelo tempo, esse sofrimento que veio. Aí Deus vai lá, aí venceu o tempo de Deus para Moisés. O tempo do Egito passou para Moisés, o tempo dos hebreus passaram, o tempo da mãe que ele conheceu por 12 anos, porque ela o amamentou e colocou na mente dele que ele era hebreu. Tudo aquilo passou. Se passou para você, diga graças a Deus. Meu Deus.
Eu não consigo, eu sou pentecostal, eu tenho um problema com frieza e com gente que fala baixo. Diga de novo, graças a Deus. Graças a Deus. Se você está ouvindo o Espírito Santo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Imagina Moisés de manhã, eu estou indo com as cabras. É só o que me resta. É o que eu posso fazer pela minha vida. De repente, um arbusto à sua direita, ele começa a crepitar. E Moisés olha para aquele arbusto em chama, e uma coisa interessante que ele fica parado é que o arbusto queima, mas não se deteriora. Ele continua verde. Ele continua com as suas propriedades. Olha para o seu irmão e diga assim, sabe por quê? Porque tudo que é de Deus não mata, mas vivifica. Deus vai te vivificar. Aleluia! O sinal de Deus naquele dia se deu num arbusto sem importância, que poderia ser exterminado, incinerado, fulminado pelo fogo divino. Mas o fogo divino não mata. O fogo divino melhora. Moisés está olhando para aquilo. É o primeiro passo de Deus na vida de Moisés. O primeiro passo de Deus na sua vida é esse. É dar a você um sinal de que Ele não se esqueceu de você. Eu quero que você anime o seu irmão. Coloque a mão no ombro dele. Eu estou vendo que a igreja está precisando disso nessa quarta-feira. Diga assim, Deus não esqueceu você. Aleluia! Olha para mim, eu tenho para mim. Eu acredito nisso, eu tenho convicção que há uma foto sua que está gravada na palma da mão de Deus. E Ele diz, eu não esqueci dele, eu não esqueci dela, eu sei que ele existe. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Eu já vi que a igreja acordou. Diga, Deus não esqueceu de mim. Diga, eu estou motivado agora. Sabe aquele homem que estava andando de cabisbaixo, olhando para o vazio, de repente ele está numa outra sintonia. Ele está parado, pasmo, não sem acreditar no que ele está vendo. Mas Deus preparava mais coisa. Diga assim, não é só sinal. Diga, tem mais coisa vindo por aí. Diga, tem mais coisa vindo por aí. Aleluia! Não se conforme só com isso, porque tem mais coisa vindo por aí. Deus, Ele não é Deus mudo. Ele não é Deus sem voz, sem som. Não, Deus dá som àquilo que Ele faz. Moisés está olhando para a sarça, ela está em ardência, ela está em fogo incandescente, mas ela não se queima. Deus pega Moisés pela curiosidade. Ele olha e diz assim, não é possível, eu vou chegar lá. Eu vou ver por que essa sarça não se queima. Talvez ele queria pôr a mão, talvez ele queria chegar mais perto, abraçar o arbusto, para ver se aquele fogo, como era sentir um fogo que não queima. Aí, irmãos, eu lembro daquela vigília, né? Desceu um anjo do céu para guerrear nessa terra. Ele tem sapato de fogo, cabelo, né? Coloca a mão no seu coração, porque Deus vai tocar em vocês. O Espírito Santo vai tocar tão forte que você vai ser empurrado. Deus está chamando Moisés por sinais. Deus está chamando você por sinais. Bendito seja o nome do Senhor. Ele quer que você veja os sinais dele. E o sinal de Deus para a tua vida não é lá na glória, não é nas nuvens, nem nas estrelas, é na terra. É hoje. Moisés se aproxima, mas tem mais uma surpresa para Moisés. Deus primeiro chamou a atenção dele. Diga, atenção é quando eu olho. Diga, ouvido é quando eu ouço. Deus agora vai falar. Deus tinha mais para Moisés. Toda a missão de Deus na vida de alguém, quando Deus chega para ser a vez dele na sua vida é movimentada diferente daquilo que outro ser humano possa te movimentar. Ele movimenta você. Ele acende você. Ele desperta a sua curiosidade. Ele desperta a sua avidez.
Ele desperta tudo em você. Você fica ali, você não sabe. Moisés estava assim: eu não sei se corro, eu não sei se saio subindo na montanha, eu não sei apenas se ignoro, se fecho os olhos, se caio no chão, se dobro o joelho. Ele não sabia como se comportar diante daquela visão. Você sabe se comportar diante da tristeza. Você chora, fica depressivo, vai para o médico, pede remédio, chora para um, chora para outro, mas quando vem Deus, você não sabe. Você sabe se comportar diante da alegria. Você abraça alguém, convida os amigos para fazer uma festa, dá um banquete, você celebra, você chega o raiar do dia e você não percebe que a noite passou, porque você está em êxtase de alegria. Mas quando Deus se manifesta na sua vida, é tudo diferente do que um ser humano, do que um comportamento humano pode gerar emoções de tristeza ou de alegria. Quando Moisés se aproxima, ele descobre que além da sarça pegar fogo e não se consumir, ela também fala. Quanto mais você se aproxima de Deus, você descobre as capacidades de Deus. Moisés vai descobrir que além de um fogo que não queima, Deus também tem voz. Diga para o seu irmão, sabe por quê? Porque Deus quer falar com você. E Ele sabe que a única forma de falar conosco é nos colocando no deserto. Onde não tem outras vozes, outras pessoas, onde não tem outras distrações, Ele chama nós para o particular. Qual é o deserto da sua vida aqui esta noite, pastor? Meu deserto é minha saúde. O Senhor diz, depois que eu falar contigo, eu vou te curar. Meu deserto é meu casamento. Depois que eu entrar nele e curar teu casamento, eu vou falar contigo. Deus vai fazer a obra do jeito dele. Moisés estava no lugar ideal para ouvir a Deus. Estava no lugar certo. Quando ele dá um passo em direção à sarça, Deus permite. Ele dá 2 passos, 3 passos. Quando ele vai chegando ao alcance da sarça, o Senhor diz. Ele descobre que Deus tem voz. E é isso que Deus quer de você. A proximidade. Você precisa se aproximar de Deus. Você precisa dar essa abertura para o Espírito Santo. Você precisa. Você sabe, quando eu levanto de madrugada, graças a Deus, para orar, eu digo, Senhor, eu não sei, eu não quero ter uma oração vaga, né? Aquela oração que você ora para comer, para dormir, para beber, é tudo a mesma oração. Qual é a direção, Senhor? Tem gente que está orando assim, é a mesma oração para tudo. Vai orar por um paralítico, Senhor, abençoa essa comida. Não, não é na comida que você está orando, meu filho. Não tem direção de oração. Está desarmado. Está desarmado. Ele não tem, as suas convicções estão neutralizadas por falta de uso. Por falta de uso. Então você precisa. E Deus sabia que Moisés estava nessa questão. Deus ficou para trás. O Egito ficou para trás. As histórias que a mãe falava para ele, ficou para trás. Aquilo que ele ouvia dos anciãos, dos homens mais velhos, ficou para trás. Diga, tudo pode paralisar na sua vida. Menos o Espírito Santo. Faz paralisar, sabe, o pecado, as horas assistidas de Netflix, faz isso paralisar, mas com Deus não. Você tem que estar jóia com Deus. Você tem que estar jóia com Deus. E Deus está tentando falar com um homem. Porque Deus tem uma promessa com ele. Você sabe por que Deus trouxe você aqui hoje? Porque Ele tem uma promessa com a sua vida. E Ele sabe qual campo Ele fala. Ele sabe aonde Ele pode te despertar. Ele sabe o tipo de pessoa que Ele usa. Por exemplo, eu, sou chato. Estou falando para você, levanta, acorda, abre o olho. Deus quer falar com você. Eu não subi aqui, estou pregando só, não. Estou chamando a sua atenção. Se for preciso, eu vou mandar colocar aqueles negócios de incêndio, de vez em quando dar uma ligadinha. Você entende? Porque Deus precisa falar com você. E Moisés chega
ele ouve a voz de Deus, não chegues para cá. Você já imaginou a reação de Moisés? A reação dele foi de querer correr, mas as pernas não ajudavam. Você já imaginou como é o som da voz de Deus? Ele é capaz de desligar os sentidos que nós temos. Ele é capaz. Eu testemunho isso diante de Deus, diante de principados e potestades. Eu já vi um anjo a olho nu uma única vez. Eu garanto para você que tudo em nós fica paralisado. Agora você imagina você ouvir Deus. Não te chegues para cá. E aí Moisés recua sem entender a proibição. E aí Deus explica para ele por que até o momento ele não podia entrar no campo da presença de Deus. Deus chega e fala assim, porque este lugar é santo. Você tem que entender, você esqueceu quem eu sou? Você esqueceu quem eu sou? Eu sou Deus. Eu entendo que os anos passados nesse deserto roubou a essência que você tinha de mim. Tem gente que esquece quem Deus é. Aí ele trata Deus como trata um ser humano. Ele coloca Deus no meu balaio. Deus tem que fazer isso por mim. Diga para o seu irmão, você acha que Deus faz isso? Você acha que você consegue dominar Deus? Você não consegue, querido. Nós somos servos. Nós temos que agir como servos. Meu Senhor, se eu achei graça diante de Ti, receba a minha oração. Recepcione meu coração que está magoado. Meu coração foi magoado ali na rua, Deus, e eu fiquei calado porque eu te sirvo. Eu não quis pegar o Teu nome e envergonhar na minha vida. Você agiu como servo. Você agiu como quem tem um Deus. Eu resolvo minhas coisas, então você não precisa de Deus. Fica à vontade. Escute essa. Não chegue para cá. Isso abriu. Quem já me viu pregando aqui várias vezes, eu prego como Deus manda, irmão. Segura aí. Você veio aqui para ouvir Deus. Não chegue para cá. Moisés parou e ficou ali quietinho por um momento. Aí Deus lembrou por que ele não podia chegar. Aí o Senhor disse, tire a sandália dos teus pés. O que quer dizer isso? Faz tempo que você não guarda teus pés na minha presença. Você está andando para lá e para cá, Moisés. Você aprendeu tudo sobre Midian. Teu sogro, inclusive, é sacerdote Midian. E você me deixou para trás. Aí você vai entender que eu não sou como os outros. Você vai entender que você não deve dar o mesmo tratamento para mim que você dá para os demais. Eu sou o Deus sobre todos os deuses que você possa conhecer. E não há outro além de mim. Moisés entendeu, tirou a sandália dos pés, caiu em terra. Deus falou assim, eu tenho uma missão para você. Talvez Moisés pensou assim, não podia quando eu era mais novo, mais jovem, mas é o tempo de Deus. É o tempo de Deus, é hoje para você. Qual é a missão que você acha que Deus tem para você? Ah, nenhuma, pastor, porque eu estou velho. Ah, nenhuma, porque eu estou enfermo. Agora, quem pode dividir você da promessa e da missão de Deus? Quem pode ganhar de Deus na sua vida? Moisés, cabelo branco, já velho, mal enxergava. E aí ele pensa assim, como? Quando ele ouve o teor da missão, ele duvida. Tem gente aqui que vai duvidar do teor da missão. O que o Senhor quer para mim, Senhor? Tira Israel do Egito. Eu? Como? Eu até esqueci como luta. Como que eu vou tirar Israel do Egito? O senhor sabe quem é Faraó? E Deus repete, tira Israel do Egito. Deus não quer saber quem são os inimigos. Ele quer saber quem é você. Você está com Deus ou não? É como se Deus dissesse, Moisés, você está comigo? Quem aqui está com Deus? Levanta a mão. Então não recua. Então não se esconde.
Então não entre no meio das árvores, se apresente a Deus e diga: Deus, essa bênção é minha, então eu a quero. Mas o desafio é grande, não importa, eu quero a bênção para mim. Moisés pensou no tamanho de Faraó. Ele pensou: Faraó não gosta de mim. Eu fugi da presença dele, eu vou voltar lá, ele vai ter como oportunidade e vai me matar. Olha para o seu irmão, diga assim para ele: escuta. Você está como Moisés. Você esqueceu quem é Deus. Você está dando ênfase demais para os teus inimigos. Quem é Deus para você? Quem é Deus na sua vida? Qual é a importância dele para você? Quem está te dando a missão é Deus. Lá no passado, Jesus falava assim, está escrito assim: e vendo que tem fé para ser curado, diga: seja curado. Ou seja, a pessoa está fatalmente doente, mas nunca esteve de acordo com aquela doença.